Ok, nesta quarta aula nossa, que versa sobre as modificações na lei de trânsito, nós queremos abordar alguns outros aspectos relacionados com o tema e que dizem respeito à constitucionalidade dessas leis todas. Eu reitero que se você quiser participar do Saber Direito, basta escrever para saberdireito@stf.gov.br. saberdireito@stf.gov.br. Nós temos uma matéria ainda relacionada com uma questão pertinente ao delito de dirigir embriagado. E depois nós temos uma outra matéria que vai falar de uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi agora ingressada no Supremo Tribunal Federal há poucos dias. Esta é a primeira ação protocolada no STF contra a lei seca. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, disse que a lei é inconstitucional. É um absurdo obrigar o sujeito a fazer o teste do bafômetro sob pena de receber sanções da lei, porque o teste do bafômetro, a negativa em relação ao teste do bafômetro é um direito do cidadão. O cidadão tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, tem o direito de não se autoincriminar. Junto com a ADI, a Abrazel apresentou uma liminar pedindo a suspensão dos artigos que considera inconstitucionais. A Abrazel quer a suspensão imediata da lei. A associação alega que haverá o fechamento de bares e restaurantes em todo o país. Isso porque as bebidas alcoólicas são a principal fonte de faturamento. Este último argumento fica difícil de sustentar, dizendo que os bares vão fechar porque não vende bebida alcoólica. Nós não podemos, assim, privilegiar totalmente nem os interesses privados, nem totalmente o interesse do poder público. In medio est virtus. A virtude está no meio. Claro que os bares perderam um pouco, mas só pela quantidade de vidas que foram salvas nesses dias, já justificou esse prejuízo dos bares. Estamos salvando vidas. Porém, de qualquer maneira, a lei não proíbe beber, isso é importante. Portanto, quem gosta pode continuar bebendo. Não está proibido beber? Todo mundo beba. Se você gosta disso, beba. O que a lei proíbe é beber e dirigir. E isso não. Essa combinação que você não pode fazer. É uma questão de cultura. Nós temos que nos adaptar à nova cultura. Bem, então vamos partir dessa premissa. Mas, o que tem de relevante nessa ADI que protocolaram agora no Supremo Tribunal Federal? O que tem de relevante isso, ou até de simbólico, eu diria? Qual é o simbolismo dessa ADI? É que hoje, todo texto legislativo produzido pelo Congresso Nacional, ele é praticamente todo ele questionado. Nós nos libertamos do velho modelo de Estado de Direito, o chamado Estado de Direito legal ou legalista, construído no século XIX, especialmente na Revolução Francesa, pela Revolução Francesa. Claro que a origem histórica do Estado de Direito legal está coligada com uma burguesia ascendente que assumiu o poder, então, na época. E essa burguesia tinha poder econômico, porque eram grandes empresários, grandes industriais, mas não tinha poder político. Tendo em conta que antes do Estado de Direito legal, o que vigorava era o Estado monárquico absoluto. E nesse Estado monárquico absoluto, preponderava uma forma de governo teocêntrica, ou seja, centrada em Deus. E assim quem mandava? Mandavam o clero, a nobreza e o rei. Essa era a forma de poder precedente.
contra esse Estado monárquico absolutista, arbitrário, tirânico, déspota, a burguesia ascendente queria segurança jurídica. O que fez? Fez uma reestruturação do modelo de Estado e disse: quem manda daqui para frente é o legislador. Quem fala em nome do povo é quem escreve as regras do povo. E assim nasce um novo modelo de Estado no século XIX, que é o chamado Estado de Direito Legal ou Legalista ou Positivista ou Ius Positivista. Pois bem, esse modelo de Estado, nascido aí, estou falando da origem dele, lá no século XIX, precisamente, dura na Europa continental 150 anos. Durou de 1800 até final de 1800, passou por todo 1900 e passou por ano dos 2000 até metade do século XX. 150 anos durou esse Estado. Isso na Europa. Em países periféricos como o Brasil, fora do centro europeu, esse estado de legalidade, lamentavelmente, continua vigente até hoje. Nasce o novo modelo de Estado, Estado constitucionalista, nasce depois da Segunda Guerra Mundial. E vem ganhando força a cada instante, a cada momento. Mas só agora no Brasil é que nós estamos preocupados em ensinar para os nossos alunos este novo modelo de Estado distinto do antigo. Porque, atentem, se você segue ainda o modelo antigo, legalista, você confia totalmente no legislador. Para você, legislador seria como uma espécie de Deus, intocável, que não erra, que atende os interesses gerais, como dizia Rousseau. É uma lei, portanto, sempre feita com o intuito abstrato, genérico. Esse é o modelo clássico de lei de legislador. Acontece que esse modelo clássico naufragou. Esse modelo clássico morreu. Se você ainda ensina esse modelo clássico, você está totalmente ultrapassado. Mudou tudo. Hoje nós vemos a dificuldade dos operadores jurídicos, enorme dificuldade, em passar em exames, prosperar, crescer, exercer advocacia, ser juiz, ser promotor, delegado, procurador. Por que dificuldade? Porque ele aprendeu um modelo de direito e hoje já vigora outro. É como se tivessem te ensinado a jogar basquete e você então tem uma habilidade enorme com as mãos para jogar a bola ao cesto e de repente, na hora do jogo para valer, que é a hora que você saiu da faculdade, vem alguém e diz assim: não, olha, o jogo não é basquete não, o jogo é futebol. Você tem que ter habilidade com as pernas. Pô, eu não aprendi habilidade com as pernas. Eu aprendi habilidade com os braços. É mais ou menos isso o que está ocorrendo em vários países que ainda continuam centrados na velha história e escola francesa de transmissão desses conhecimentos. Então você aprendeu bem Savigny, você aprendeu bem Ehring na sua primeira etapa, você aprendeu Hans Kelsen, você aprendeu um modelo legalista positivista de direito que não discute nada do legislador. Hoje mudou. Sai a lei, não demora mais nem uma semana, já tem ADI no Supremo Tribunal Federal. Mas não há dúvida. Porque todos estamos agora questionando o produto legislativo. Ele, não sendo Deus, escreve coisas erradas. Também escreve coisas certas, mas também escreve coisas erradas. É isto que está sendo questionado diuturnamente. Quando então, na imagem que nós vimos, de um advogado, já tão jovem advogado, protocolando uma ADI, mas não demorou nenhuma semana, já está discutindo a lei. É isso mesmo. Tem que discutir mesmo todos os textos legais. Temos que discutir. Tem uma pergunta aqui? Tem uma pergunta? Meu nome é Orlando, sou major do Corpo de Bombeiros. Muito me gratifica, porque aqui o senhor está falando sobre vidas, infartar da minha profissão.
para dar ênfase mais ao que o senhor está falando, do Distrito Federal, a redução é de 20,5% e de morte 6%. Houve uma redução muito grande, realmente. O senhor falou sobre a fiscalização da lei. Lá no Corpo de Bombeiro, a gente sempre diz o seguinte: o incêndio ocorre onde a fiscalização e a prevenção falha. Não? O senhor falou também na aula passada sobre 0,6, que é a inconstitucionalidade. A pergunta é o seguinte: não seria mais correto, até porque agora o senhor acabou de dizer também, não seria mais correto, antes de entrar em vigor a lei, ela ser colocada à mercê do Supremo Tribunal Federal, para primeiro corrigir essas inconstitucionalidades todas? Porque se do jeito que está, nós estamos vivendo o positivismo, nós estamos dando muito ênfase ao legislador. Entendeu? Então o legislador está fazendo a legislação e está botando na praça. Depois é que ela vai para o Supremo para ver a inconstitucionalidade dela. Eu acho que a banana está amassando primeiro que o pé da bananeira. O senhor não acha que... O que o senhor tem a me dizer se essa operação fosse o contrário? Muito bem. Muito bom. Excelente pergunta. Aliás, no constitucionalismo europeu na atualidade, especialmente na Itália, uma das polêmicas mais marcantes é exatamente esta: saber o seguinte: o legislador, depois que redige o texto legal e aprova, esse texto já deve ir direto para o presidente da República para ser sancionado e publicado, ou antes de ir para a presidência da República, deveria ter um tipo de uma espécie de um grupo expert, uma câmara de sábios, de entendidos daquele assunto, que daria uma opinião. E depois de manifestada essa opinião, é que iria o texto para o presidente da República. Eu não diria que a lei, uma vez aprovada, antes de ser sancionada, deva ir para o Supremo. Se bem que isso guarda semelhança muito com o sistema francês. No sistema francês de controle de constitucionalidade a priori, leia-se, antes da lei entrar em vigor, passa primeiro pelo crivo de constitucionalidade. Ou adotamos o modelo francês, o que significaria levar uma lei aprovada para o Supremo primeiro, para depois ir para o presidente, para aí entrar em vigor, ou adotaríamos esse sistema, não bem o francês, de uma comissão de experts em cada assunto. Eu até prefiro a segunda versão, por uma razão: tem algumas leis tão específicas de assuntos tão delicados, como bioética, como leis de agrotóxico, leis que versam sobre temas, energia nuclear, etc. São temas tão específicos que, se nós não temos um grupo de entendidos dessa área, fica difícil, para qualquer jurista fica difícil opinar sobre isso. Normalmente ele não tem conhecimentos sobre esse tema. Bem, então eu preferiria avançar nessa sua ideia e lançar, quem sabe daqui 1, 2, 3, 5 gerações, venha a existir essa comissão, digamos uma comissão de experts. Depois da lei aprovada, passa pela comissão. A comissão ou devolve para o parlamento, dizendo: olha, isso aqui está mal, está ruim, devolve, ou manda para a sanção presidencial. Eu concordo. O novo filtro, para quê? Para evitar tantas ações de inconstitucionalidade como tem ocorrido hoje. Em qualquer lei que você imaginar, e a tendência daqui para frente é se agravar tudo isso, porque nós temos organizações cada vez mais atuantes, sociedades, organizações, a sociedade civil está cada vez mais atuante, as entidades que representam as classes estão todas de olho em tudo. Saiu qualquer lei, uma entidade X apoia, a outra já é contra. Aqui é contra, adir para o Supremo Tribunal Federal. Logo, temos que, de fato, pensar nessa produção legislativa distinta do que hoje é. O certo é que o que é hoje é muito ruim. É muito ruim. Por quê? O produto legislativo, de um modo geral, há exceções, tem leis muito boas. De um modo geral, o produto legislativo é muito falho. Até porque é muito complexo você exprimir em palavras o que você quer dizer em pensamento. Escrever não é fácil, não é tarefa fácil.
As palavras têm muitos significados. Nós temos problemas aqui, problemas semânticos, temos problemas gramaticais, temos problemas aqui, vários problemas de interpretativos de um texto, porque as palavras são empregadas. É difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. De qualquer maneira, também não precisaria o legislador brasileiro chegar aos extremos que tem chegado, de coisas assim absolutamente impensáveis, como é a exigência do 0,6 no artigo 306 do atual texto legal. Isso é um erro clamoroso do legislador. Vamos ver a ADIM que nós vimos. Eu gostava do ADIM, porque terminando lá, claro, com N no final, fica muito mais gostoso falar ADIM do que ADI. Mas de qualquer maneira, ou é ADI ou ADIM, vai, a pronúncia não importa. Mas a ADI proposta versa, eles querem que se declare inconstitucional o dispositivo que exige o bafômetro. Na nossa perspectiva, é o seguinte: o Supremo deve acolher em parte essa DI para dizer que nós não somos obrigados ao bafômetro. Bem, mas eu creio que naquela parte que fala de exame clínico nós somos obrigados. Portanto, nessa parte, a lei tem valor, vale. Acho que vai por aí o Supremo. E falta outra DI. Qual é a DI que está faltando? Para questionar o 0,6, que viola o princípio da igualdade. Falta outra DI. Acho até que essa segunda DI seria mais interessante do que a primeira, porque a primeira é um problema mais interpretativo, enquanto que a segunda é a descrição do delito. Mas, a pergunta que eu retomo. Seguinte pergunta. Escuta, e essa constitucionalização de tudo? Hoje tudo está constitucionalizado. Isso é bom ou é ruim? Só depois de muitas décadas é que alguém vai fazer um balanço e vai nos dizer se isso é bom ou ruim. Eu, honestamente, entre o velho direito legalista, confiava tudo no texto legal, e o novo direito constitucionalista, que confia na prudência do juiz de decidir o caso aplicando princípios. E essa é a diferença é importante. Qual é a diferença marcante entre o velho sistema jurídico e o novo? O velho vivia de regras postas na lei. Confiava-se no texto legal e o legislador confiou tanto no texto dele que chegou a codificar, achando que estando tudo no código está resolvido o nosso problema e a nossa vida está toda ali dentro. Bem, isso tudo está morto, isso tudo está destruído. Porque os textos legais já não dizem tudo o que devem dizer. E, ademais, a sociedade ficou muito complexa. Nós vivemos hoje uma sociedade extremamente complexa. Vivemos uma sociedade de riscos, como diz o professor sociólogo alemão Ulrich Beck. Sociedade de riscos que demanda toda hora o judiciário. Nós não vamos mais na justiça só para buscar reparação de danos. Nós agora estamos preocupados em prevenir danos. Então você já busca agora tutelas antecipadas e etc. Você já não quer mais nem sequer que dê os danos. Essa é a sociedade que nós vivemos no momento. Isso é outro modelo de direito. Modelo constitucionalista ou neoconstitucionalista, como gostam, por exemplo, Dworkin, como gosta Ferraioli, como gosta Nino, como gosta tantos outros, que sustentam esse novo modelo de direito. Então, doutores, qual é o nosso desafio no momento? Para entender tudo isso, essa DI, etc., essas leis que saem e essa constitucionalização, que significa uma participação do Supremo cada vez mais ativa. Nós já chegamos no Supremo a quase 4 mil ADINs. Quase 4 mil. Pode ver o número dessa ADIN aí. Deve ser 3.800 e alguma coisa. Imagine 4 mil ADINs. Está parecendo ação civil, ação no fórum. Ficou ação ordinária. Uma ADIN está virando ação ordinária. E essa é a constitucionalização do direito. Mas é assim mesmo. É assim mesmo porque entre confiar na prudência do legislador e confiar na prudência do juiz de decidir o caso concreto de acordo com o justo, eu prefiro o segundo modelo. Eu sou totalmente favorável. Acabo de escrever um livro agora. Acabei de escrever um livro que deve sair nos próximos 20, 30 dias, exatamente sobre Estado de Direito Constitucional.
É diferente do Estado de Direito legal, clássico. E as mudanças? Muita mudança, muita mudança. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças para entender, inclusive, essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma primeira mudança que nós poderíamos enfocar, e aí, já aproveitando, se alguém mais tem alguma questão, já logo para a gente já colocar uma questão aqui. Qual é a questão aqui? Vamos lá? Diga. Sobre o positivismo, você estava falando. Sim. Montesquieu, Kelsen, né, surgiu com esses dois nomes, né? O Montesquieu, em sua obra Espírito das Leis, na teoria do direito natural, ele dizia o seguinte, que o indivíduo, o ser humano, ele nasce com conhecimento, né? Esse conhecimento, ele nasce com esse conhecimento e a busca dele é uma busca eterna da paz. E com o passar do tempo, ele passa a ter medo dos seus próprios pessoas que convivem com ele, né? Os outros indivíduos, né? Então é o respeito da lei natural de um pelo outro, né? Entendeu? Sim. Essa é uma explicação da existência de poderes do Estado. Ou seja, como é que se explica que nós, cidadãos livres, podemos estar agora submetidos a um poder? Essa discussão, essa polêmica toda nasce no tempo do Iluminismo, esse período histórico do Iluminismo. E a discussão e a polêmica toda deu-se em torno do seguinte: que quantidade de liberdade nossa nós vamos ceder ao Estado para que ele seja o guardião de todos nós? Aí existe aquela clássica polêmica entre Hobbes e Locke. Hobbes dizendo, nós temos que ceder todas as nossas liberdades ao Estado. Porque se deixar por conta do homem, o homem é o lobo do homem, o homem destrói o outro homem. Vamos dar todas as nossas liberdades, todos os poderes ao Estado. Locke, um outro ilustrado, fantástico, mais liberal, dizia, não vamos dar nossas liberdades para o Estado. O Estado tem que ser o guardião protetor dos nossos direitos e a única liberdade que vamos ceder ao Estado é justamente a da administração da justiça. Porque é ele, Estado, como terceiro imparcial, que tem que administrar a justiça em nosso nome. E nós não podemos fazer justiça por nós mesmos, porque está proibida a justiça pelas próprias mãos. Essa polêmica toda foi fenomenal, histórica, fantástica, para se saber a dimensão do Estado. Que dimensão deveria ter esse Estado? Afinal, prosperou um meio termo, porque a burguesia que ascende ao poder no século XIX se instala no poder e estabelece a igualdade formal entre todos. Derruba os que mandavam antes, eles passam a ser detentor do poder e a partir daí, então, desenvolve uma igualdade formal entre todos. Mas essa igualdade só formal logo já seria denunciada, particularmente em 1848, com Marx e Engels, especialmente no Manifesto de Marx, quando dizia, essa igualdade que os burgueses escreveram aí na lei é tudo formal, porque do ponto de vista material, continua a miséria. E aí começa a polêmica dos direitos sociais. É dizer, nós temos que ter só direitos de nacionalidade, de cidadania, ou nós devemos ter também direitos sociais, de tal modo a nos possibilitar as mesmas chances de desfrutar do bem público que é o próprio Estado. Essa que é a questão. E sobre o Hans Kelsen, a sua teoria pura do direito, né, foi escrita, publicada em 1934, e em 1960 houve uma alteração no texto, até no livro, né, Teoria Pura, né, na obra, e ele disse o seguinte, que teria que haver sempre alterações nessas leis, nessa teoria dele, porque ela não era perpétua, ela tinha que ser mudada de acordo com o direito, com a evolução do direito e tudo. Embora Kelsen tenha, digamos, acenado com uma certa abertura na sua construção da teoria pura do direito, a verdade é que ele morreu e a obra
obra póstuma dele está escrito que é o debate entre ele e Esser. Ele morreu afirmando que o direito é puro, o juiz tem que interpretar o texto legal, que o direito não pode admitir princípios, que os princípios têm um valor puramente secundário no direito, porque por meio dos princípios você introduz no direito concepções morais. Esse era o medo de Kelsen. Por isso que ele morreu um positivista puro. Bem, mas de 50 para cá, do século passado, vários constitucionalistas e filósofos começaram a mostrar o equívoco desta forma de pensar, legalista, positivista, que conduz a muitos erros. Por quê? Se uma lei injusta e é aberrante, e o juiz positivista aplica esta lei, ele está prolongando a aberração. Esse é o medo, esse era o receio. Daí então vem Alexis, Dworkin, Ferraioli, Nino, Zagałewski, todos dizendo, não, é outro modelo. Daqui para frente, vamos julgar com base em princípios. Não mais com base no texto legal, exclusivamente. Mas, atentem, o cuidado que se deve ter. A lei, embora tenha sido destronada, ela não se acabou. A lei é o ponto de partida de toda a solução de conflitos. E muitas vezes a lei também é o ponto de chegada. Quando ela é constitucional. Mas o detalhe agora. O detalhe é que esse Estado constitucional, que está permitindo ao Supremo enfrentar 3.000 adins, isso tudo é derivado da constitucionalização de todos os problemas. Esse Estado constitucional, ele não ganhou uma conotação só constitucional. Ganhou uma conotação transnacional também. Por quê? Em virtude dos direitos humanos. A teoria dos direitos humanos nasce a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48. E ninguém mais nega que no Estado constitucional de direito, os direitos humanos ocupam uma posição de destaque fenomenal. Só que, atentem, doutores, aqui então vocês entenderão o fenômeno completo. Não só se deu a constitucionalização, como também se deu a internacionalização do direito. Por quê? Os direitos humanos estão, sobretudo, em tratados internacionais. Sobretudo. E a pergunta, e eles valem no Brasil? Valem. Aliás, como já dissemos em aula anterior, valem com força de Constituição. De acordo com o voto do ministro Celso de Mello. Aliás, aqui se estabeleceu uma polêmica. Deixa eu sintetizar essa polêmica fantástica. Eu reputo uma das polêmicas mais elucidativas do Supremo, talvez da história do Supremo. É uma polêmica que se estabeleceu entre dois gigantes do direito, que são Gilmar Mendes e Celso de Mello. Por quê? Para Gilmar Mendes, os tratados internacionais de direitos humanos não possuem valor constitucional. Para Gilmar Mendes, os tratados têm valor supralegal. Ou seja, a nova pirâmide jurídica estruturada por Gilmar Mendes, naquele seu famoso voto no RE 466343, RE 466343, onde se discute a prisão civil do depositário infiel. Aí vem Gilmar Mendes e diz, escuta, a pirâmide jurídica de Kelsen morreu. Morreu. Só falta sepultar. Mas que está morta, está. É outra pirâmide agora. Como é que é? Para Gilmar Mendes. Pirâmide de Gilmar Mendes é assim. Pirâmide, 3 andares. 3 andares. No topo está a Constituição. Na base está a legislação ordinária. No meio está o direito internacional, que vale mais do que a lei. A sua pergunta, escuta, que relevância prática tem isso? De falar de nova pirâmide, papapá. Relevância prática, fundamental. Toda lei produzida pelo legislativo, que está embaixo, só vale quando compatível com os 2 andares de cima, que são o direito internacional dos direitos humanos e a Constituição. Logo, não é mais, como enfatiza a doutrina portuguesa constitucionalista, não é mais a compatibilidade da lei com a Constituição só,
Agora, estamos nós falando aí, no nosso livro recente, dupla compatibilidade vertical. Dupla. Ou seja, a lei, para ser válida, tem que ser compatível com o direito internacional dos direitos humanos e compatível com a Constituição brasileira. Qualquer conflito do direito de baixo com qualquer norma de cima, porque são normas de valor maior, qualquer conflito, a lei não vale. Às vezes até está vigente. Às vezes não, está até vigente. Está vigente, mas não vale. Daí então vem Ferraioli, fantástico Ferraioli, esse filósofo italiano fenomenal, para nos explicar, olha, no século XXI, quem confunde vigência com validade está completamente fora do mundo jurídico, do mundo do direito. Não pode mais confundir. E, doutores, quer ver? Por que não pode? Olha lá, quer ver? Como é que uma lei entra em vigência no Brasil? Uma lei entra em vigência no Brasil. O Congresso aprova, manda para o Lula manda publicar no Diário Oficial, ponto. Promulgado. Lei vigente. Mas vamos ver se esse conteúdo é compatível com as normas de cima. Vou dar um exemplo concreto, onde justamente o Supremo discute esse tema todo, que é a nova configuração do Estado, uma nova pirâmide jurídica, onde se discute tudo isso, que é a questão da prisão civil do depositário infiel. Afinal, pode ou não pode prisão civil de depositário no Brasil? Ora, se você é um legalista positivista, é um montesquiano e napoleônico, a que conclusão você chega? Claro que cabe prisão civil de depositário no Brasil. Por quê? Olha as leis. As leis brasileiras prevêem? Prevêem. Várias. Escuta, essas leis que prevêem prisão de depositário está em consonância com a Constituição brasileira, sim ou não? Sim ou não? A Constituição brasileira não prevê duas hipóteses de prisão civil? Alimentos, depositário infiel. Logo, a lei tem uma compatibilidade vertical. Tem uma compatibilidade? Tem. Se você é positivista, legalista, montesquiano e napoleônico, bem, você está preso ao sistema de Kelsen, você diz, claro que eu aplico, e aplica. Muda de paradigma, muda de perspectiva, vem para o mundo da constitucionalização do direito e da internacionalização do direito, muda. Você vem para o mundo aqui agora novo, do direito constitucional, abra a Convenção Americana de Direitos Humanos no artigo 7º7. Que diz o 7º7 da Convenção Americana? Diz, só cabe prisão civil de alimentante. Está proibida a prisão civil de depositário infiel. Agora, doutores, atende aqui, escuta lá. Quem vale mais hoje no Brasil? Quem vale mais? A Convenção Americana que proíbe depositário ou as leis de baixo que permitem prisão de depositário? Quem vale mais? Convenção vale mais. Logo, qual foi a afirmação do ministro Gilmar Mendes e do ministro Celso de Mello? As leis de baixo que prevêem prisão de depositário foram todas revogadas. Foram revogadas. Não vale mais. Não vale mais. E, aí então, para fechar esse parênteses, olha que legal e que fantástico esse tema. Escuta, mas neste caso da prisão civil do depositário, a convenção conflita com a Constituição brasileira. Não estou falando mais de leis ordinárias. Porque a Constituição brasileira prevê prisão de depositário. E a Convenção Americana não prevê. Daí a pergunta, quando o direito internacional conflita com a Constituição, qual manda? Qual manda? Manda a nossa Constituição ou manda o direito internacional? Qual manda? Doutores, atente, o ministro Gilmar Mendes já sinalizou com a solução, e o ministro Celso de Mello aprofundou, mas ambos, com a devida vênia, não falaram o que corretamente é o fenômeno. Não falaram o nome do fenômeno, já sinalizaram com a solução. A solução deles é exatamente o que eu vou falar agora. Só que não disseram o nome do assunto. O conflito se resolve, neste caso, com um princípio do direito que se chama princípio pro homine. E que é isto? Que princípio que é este?
Esse princípio diz, aplicado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito. Diz lá, no conflito de normas de direitos humanos, não interessa a hierarquia, nada. Sempre se aplica a norma mais favorável. Pro homine, favor do ser humano. Qual é a norma mais favorável? Há um conflito entre a Convenção Americana e a Constituição Brasileira. Qual é a norma mais favorável? A Convenção Americana. Conclusão, ela que aplica nesse caso. E assim, na nossa concepção, concluímos, junto com Gilmar Mendes e Celso de Mello, concluímos que não cabe mais nenhuma prisão civil de depositário no Brasil. Nem judicial, nem alienação fiduciária, nem nada. Nenhuma mais cabe. Por força do artigo 7º da Convenção Americana. Bem? Então aqui, o que eu quero com isso sublinhar para vocês? Olha só, se você se depara com um problema jurídico e tenta resolver o problema jurídico com o direito clássico, você chega a uma conclusão. Se você pega o mesmo problema jurídico e trabalha agora nessa perspectiva constitucionalizada e internacionalizada, é outra conclusão. Captou? Por isso, se te ensinaram a jogar basquete no teu curso de direito, e agora eu te coloco um problema dizendo que é um problema de futebol, trate de aprender a jogar com as pernas. Só usar os braços não vale mais. O que eu estou a dizer? Você tem que aprender os dois modelos de direito, o tradicional e o novo, para definitivamente sepultar o antigo e para vangloriar o novo sistema jurídico. Isso que o Supremo está fazendo todos os dias. E a cada vez que o Supremo julga uma inconstitucionalidade, qual tem sido a reação dos legisladores? Eles dizem, mas como pode? 11 ministros vai derrubar a vontade de 580 representantes do povo. E os ministros como respondem? É isso mesmo. Nós 11 derrubamos o que vocês 580 aprovam quando vocês escrevem coisas que não devem escrever. Quando escrevem o que a Constituição não permite que escreva. Quando escrevem o que a Convenção Americana não permite que escreva. Como agora, o legislador escreveu na lei que se eu recuso o bafômetro, estou sujeito a sanções administrativas. Isso é inconstitucional. Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos me garante o direito de não fazer prova contra mim. Leia-se, o legislador escreveu algo que não devia ter escrito. E agora vem o juiz e vai julgar, evidentemente, a inconstitucionalidade desse texto. Eu imagino, eu opino, eu penso. Como professores que somos, nós não somos nada mais que, digamos, palpiteiros. É o máximo que a gente faz, como professor. Porém, estamos dando nossas argumentações. Bem? Então, doutores, o que se extrai de tudo isso? Que essa proposta contra a lei de trânsito tem muita chance de prosperar em alguns pontos. Não vai dizer que tudo vai levar. Não creio. Em alguns pontos vai ganhar. Ah, mas o Supremo está mexendo no texto legal. É isso mesmo. É isso mesmo. O novo modelo de Estado é isso mesmo. É exatamente assim que funciona no novo modelo de Estado. Por isso, doutores, o que estamos a fazer? Nós estamos com este modelo saindo da velha democracia formal para entrar na democracia material. Essa que é a mudança. Isso é a grande mudança do século XXI, doutores. Para nós no Brasil. Porque na Europa já desde a Segunda Guerra Mundial. Já é assim. Para nós no Brasil, agora está chegando isso. Quer ver? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre democracia formal e democracia material? A diferença é a seguinte. Quer ver? Democracia formal é a democracia das maiorias. E como se diz? Se diz, a maioria aprovou, aprovou. É a maioria aprovou, aprovou. Essa é a democracia formal. Como é que funciona na democracia material? Democracia material, a maioria aprovou,
redigiu e agora o Supremo ou o juiz verifica o conteúdo para saber se isso é compatível com as normas de cima. A mudança é essa. Quer ver? Um exemplo? Te dou um exemplo concreto. No final de 2006, o Congresso Nacional aprovou um texto dando um alto aumento para eles. Era um aumento substancioso. Já não me recordo mais o quanto, mas era um aumento substancioso. 15 dias depois que fez o Supremo, cassou o aumento. Ah, pode parar. Não paga não, nada disso vale. Vocês aprovaram tudo errado, está tudo inconstitucional. E o Supremo vai e derruba. Leia-se, derruba uma decisão de maioria. Aliás, a rigor, nem maioria. Nesse caso de aprovar o aumento, foi quase unanimidade. Não foi nem maioria. Parece que teve 2 votos, 3 votos só, contrários ao aumento. O resto todo mundo está de acordo. Bem, com isso, doutores, veja como mudou, hein? Mudou. Estão percebendo as mudanças? Mudou totalmente. Então, quem te ensina, por isso que nós hoje, nossa preocupação, ensinar o que tem de atual, de moderno. Por quê? Se te ensinam o que é antigo, para que você vai fazer mais com esse antigo? Para que você vai mais fazer com esse antigo? Para que isso? Você vai agora ficar repetindo Montesquieu, ficar repetindo Rousseau, ficar repetindo Savigny, você vai ficar repetindo Kelsen? Para que você vai ficar repetindo isso? Algo que já está morto. Para quê? Vamos buscar o novo, o diferente, o que permite justiça no caso concreto. Bem, e aí para fechar esse bloco aqui, vamos lá. Se tem alguma pergunta, tem alguma pergunta aqui, doutora Natasha, alguma pergunta aqui? Para a gente depois fechar o bloco, que eu vou falar um pouco do modelo de juiz agora, que modelo de juiz é compatível com tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Bem? Professor Flávio, vamos supor, a partir do pressuposto que o Supremo venha declarar a inconstitucionalidade desse 0,6 do artigo 306. O que vai acontecer agora? Vai haver infração administrativa? Vai haver infração penal? Qual vai ser a diferença dos dois? Partindo do pressuposto. Se o Supremo julgar inconstitucional o 0,6, primeiro, se houver uma ADI sobre isso. Segundo, se o Supremo julgar inconstitucional, ou qualquer juiz do país, porque vigora no Brasil o sistema misto de controle de constitucionalidade, qualquer juiz pode julgar essa norma inconstitucional, no caso concreto, pode. O Supremo, inclusive em via difusa, claro que pode. Se o Supremo ou um juiz julga inconstitucional 0,6, pronto, acabou. Fica assim. A redação da infração administrativa fica então exatamente igual à redação da figura criminal. Fica com a mesma redação, igualzinha. Aí a pergunta, e como diferenciar a infração administrativa de dirigir bêbado da infração criminal? Simples. A infração administrativa é perigo abstrato, não precisa comprovar absolutamente nada de direção anormal, enquanto que a infração criminal obrigatoriamente exige uma direção anormal, perturbadora da segurança viária. Essa é a diferença. Cairia no que nós reputamos o ideal. O ideal é isso. Nada de falar de números. Que números? Para quê? Só foi para gerar confusão esse número. Quis o legislador endurecer, acabou favorecendo na parte criminal. Bem, vamos lá então para mais uma dúvida aí? Vamos lá, mais uma dúvida? Vejamos então. Vamos lá. Meu nome é Gilberto. Eu quero saber se eu for pego por causa da nova lei, se eu for preso eu posso pagar a fiança? Tranquilo. O Gilberto então nos pergunta se for preso, pode pagar a fiança? Pode. O crime do 306 é um crime afiançável. De R$300 a R$1.200. Paga a fiança e não vai para a cadeia. Bem, é afiançável. O crime tranquilamente é afiançável. Bem, alguma pergunta mais aqui? Professor, foi discutida aí essa questão da segurança jurídica, né? Eu queria saber do senhor se haveria realmente a necessidade dessa lei da 11.605, se haveria mesmo essa necessidade da lei. Não. Se o legislador não percebendo, né, vamos dizer assim, já que a gente tem o Código de Trânsito brasileiro, né, e o que estava faltando mesmo era uma fiscalização. Isso, né? Exatamente. Haveria necessidade desse enfoque jurídico? Não, atente. Para
ajustar o que tem que ser ajustado, nós precisamos mesmo de uma nova lei. Tem muita coisa falha no Código de Trânsito. Como eu vou demonstrar na minha próxima aula, na quinta aula. Vou demonstrar isso para vocês. Porém, para fazer o que está sendo feito hoje, que é exigir tolerância zero, não precisava de nova lei. Por quê? Uma lei de 2006 já mudou o 165 e já botou tolerância zero. Já vigorava no Brasil tolerância zero desde 2006. Já estava lá. Nenhuma quantidade de álcool podia. Portanto, tolerância zero já existia. De qualquer maneira, para mudar isto não precisava de nova lei. De qualquer maneira, já que veio a lei nova, foi só o pretexto que faltava para os policiais brasileiros para entrar em campo e fazer uma fiscalização eficiente. E isto gerou este efeito benéfico. A lei gerou um efeito benéfico, que pelo menos é o seguinte, estava tudo morto, tudo parado, e aí deu uma inspiração geral. E essa inspiração geral acabou surtindo efeitos práticos. Só valeu a lei por este efeito prático. Não que juridicamente ela tenha melhorado o ordenamento jurídico. Inércia do poder executivo, das estruturas policiais, que não funcionaram de 98 para cá. Só foi diminuindo e as mortes aumentando. Até chegar a 2007, o mesmo nível de mortes que nós tínhamos em 1997. 35 mil mortes. Só está aumentando. Claro, falta de fiscalização. Faltava fiscalização. E a inércia agora, digamos que houve uma ruptura com a nova lei. Não que a nova lei tenha melhorado o ordenamento jurídico, mas ela foi um motivo para as polícias começarem a agir. E as polícias agiram, e está diminuindo mesmo o número de mortes em todo o Brasil, onde tem fiscalização, como aqui em Brasília, como já foi dito, diminuiu. Aliás, mais acidentes caíram aqui do que em São Paulo. São Paulo 15% e você informou 20%. 20,5% aqui em Brasília. Excelente, é bom e tem que intensificar mais a fiscalização para diminuir mais. Bem, mas não que tenha sido isso uma obra-prima do legislador. Não foi. Foi uma iniciativa dos policiais, que nós, aliás, estamos aqui nesse instante apoiando. E, para fechar tudo, já que mudou o direito completamente, nós estamos falando de duas teorias jurídicas completamente opostas, né? Uma teoria legalista, outra teoria da constitucionalização do direito. A pergunta, então, para a gente encerrar esse bloco, a pergunta seria, escuta, que modelo de juiz seria compatível com o novo direito? Claramente, nós temos que abominar e abandonar o juiz legalista. Esse tem que ir fora. Acaba com esse juiz. Juiz legalista, positivista, montesquiano, esse juiz inanimado, esse está morto. O juiz não pode mais repetir as palavras da lei. Ele tem que aplicar o direito. Lei não é direito. Direito começa com a lei. Depois o direito é a lei, mais a Constituição, mais a Convenção Americana, mais a jurisprudência. Isso é o direito. O juiz aplica o direito, não exclusivamente o texto legal. Se o texto legal é compatível com todos os andares de cima, o juiz no final aplica o texto legal. Porque aí a lei foi regularmente feita. E ela é vigente e válida. Mas se a lei não é válida, tira essa lei de lado. Essa é a função do juiz. Logo, e que modelo de juiz que é esse? Esse é um juiz constitucionalista. É o novo modelo de juiz. Juiz que respeita o direito internacional, juiz que respeita a Convenção Americana, juiz que conhece a Constituição brasileira, juiz que conhece toda essa doutrina neoconstitucionalista a qual estou fazendo referência. Esse é o juiz atual. E é um juiz que se requer dele cada vez mais. As sociedades são cada vez mais conflitivas. Hoje nós levamos para o judiciário 1 milhão de problemas de meio ambiente, levamos para o judiciário 1 milhão de problemas de consumidor, levamos para o judiciário 1 milhão de problemas de riscos decorrentes da sociedade atual, descrita por Ulrich Beck no seu livro. Esse é o novo modelo de juiz. Um juiz complexo, juiz assim que tem que ter um domínio amplo do direito, bem distinto do juiz clássico, juiz antigo, que bastava conhecer o código.
Antigamente não era difícil ser juiz, é conhecer código. Só isso. Hoje não. É extremamente complexo. Hoje ao juiz nós levamos problemas do tipo testemunha de Jeová que não permite transfusão de sangue, o juiz tem que decidir. Problema complicado, complicadíssimo, que envolve crença, religião, que nós temos que respeitar todas. Problema complicado. Para o juiz, você leva o problema de células-tronco. Usa células-tronco ou não usa células-tronco? Você leva para o juiz, o Supremo vem por 6 a 5 dias, pode usar célula-tronco. Isso é um problema complicado. Esses são os grandes problemas que levamos hoje para os juízes. Problemas para os juízes do tipo, candidato com ficha suja. Pode ser candidato? Do ponto de vista penal e constitucional, viola o princípio da presunção de inocência, você barrar um candidato que só tem processo em andamento. Porque processo em andamento não é processo final. Ele não foi condenado, ele é presumido inocente. No entanto, vem uma associação dos juízes e publica uma lista de candidatos com aspas, com ficha suja. E pode. Veja a complexidade da sociedade que nós estamos vivendo. E pode ou não pode? Ok, gostaríamos então de agradecer a participação de todos vocês de uma vez mais, dizer da honra que tivemos de compartilhar com vocês esta hora do saber direito e dizer que nós temos uma quinta aula, portanto fica todo mundo convidado a estar conosco e qualquer participação sua é só escrever saberdireito@stf.gov.br saberdireito@stf.gov.br. Estaremos juntos na nossa próxima aula. Até lá!